I bring you greetings from my church in Portland, Oregon. Eu trago boas novas e a minha saudação da igreja lá em Portland, em Oregon. It's called Hinson Baptist Church. É uma igreja chamada Hinson, Igreja Batista Hinson. It's about 140 years old. É uma igreja de cerca de 140 anos. And about 500 people. E cerca de 500 membros. We've got people in their 90s. Tem pessoas que têm já seus 90 e poucos anos. All the way down to babies in the nursery. E também tem bebês lá no berçário. So it's a very diverse congregation. É uma igreja muito diversificada. If you want to know about the place where I live and work, se você quiser saber mais do lugar onde eu moro e trabalho, you can get on the internet. Você pode entrar na internet and Google a show called Portlandia. E você pode procurar no Google lá um show chamado Portlandia. Most of it you don't want to watch. Vocês não querem assistir. It's not nice. Não é bom assim o programa. But there's one video called Dream of the 90s. Mas tem um vídeo chamado Sonhe com as décadas de 90. And that's my neighborhood. E lá é exatamente onde eu moro, é na minha vizinhança. And those are my people. E aqueles são as minhas pessoas, o meu povo. Even the crazy ones that you see on that video. Até os doidos que estão naquele vídeo são o meu pessoal. So if you'd like to know a little bit more about where I live and the people that I'm trying to bring the gospel to, you can watch that video. Então, se você quiser conhecer melhor as pessoas para quem eu estou levando o evangelho, você pode assistir aquele vídeo. My church has been praying for you and for this conference, and they're praying even now. A igreja onde eu pastoreio tem orado por vocês e por esta conferência e estão orando nesse momento por vocês. So I'm looking forward to these next 3 days together. Então eu estou muito assim empolgado com esses próximos dias que nós estaremos juntos. There are going to be opportunities for us to talk individually. Vai haver oportunidades para nós conversarmos individualmente. Remember that your English is better than my Portuguese. Lembre-se de que o seu inglês é melhor do que o meu português. So do not be shy or embarrassed about your English. Então não fique com vergonha sobre o seu inglês. Before I get started, I wanted to recommend a book to you that is for sale in the bookstore. Antes de começar a minha mensagem, eu gostaria de recomendar um livro que está lá na livraria. It's called The Church and the Surprising Offense of God's Love. Chama A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. This was written by a friend of mine named Jonathan Lehman. Escrita por um amigo meu chamado Jonathan Lehman. He is the editor of 9 Marks. Ele é o editor do 9 Marcas, do Ministério 9 Marcas. And this is his magnum opus. E essa aqui é a magnum opus, a principal obra dele. This is not usually the first book that I recommend people to read on the church. Normalmente não é o primeiro livro que eu recomendo as pessoas lerem sobre a igreja. But it's one of the best ones out there. Mas é um dos melhores que tem aí no mercado. If you're wondering what's so offensive about God's love, se você está imaginando e tentando descobrir o que é tão ofensivo acerca do amor de Deus, you'll have to read the book. Então você vai ter que ler o livro. I really strongly recommend it. I make all of my pastoral interns read it when they come work with me. Eu recomendo esse livro fortemente. Eu faço com que todas as pessoas que estão trabalhando na minha igreja, seminaristas, leiam esse livro quando vêm trabalhar comigo. So some of you are really ready to dive into some serious theology on the church, and this book is for you. Se você está disposto a mergulhar em boa teologia sobre a igreja, esse livro é para você. Well, this next 3 days, I want to talk to you about the church. Nesses próximos 3 dias, eu quero falar com vocês sobre a igreja. I'm sure that there are many of you here at this conference for whom maybe you're the first one in your family to go to college. Talvez para alguns de vocês aqui nessa conferência, talvez você seja o primeiro na sua família a ir para a faculdade. Maybe some of you are the first ones in your family to begin to work in a career that has some sort of future and advancement. Talvez você seja o primeiro da sua família numa carreira que seja promissora. I think all of us are hoping to be the star of our own rags to riches story. Talvez todos nós queiramos ser o personagem principal da história da grande virada. We love rags to riches stories. A gente ama aquelas histórias que alguém sai dos trapos para a riqueza, né? I don't know what the Brazilian ones are. Eu não sei quais são as histórias brasileiras desse tipo. But I immediately think of fairy tales like Cinderella. Mas, por exemplo, histórias como Cinderela é um tipo de história de virada assim. Or real life stories like J.K. Rowling. Ou histórias reais, como por exemplo da J.K. Rowling. J.K. Rowling was the poor single mom who wrote Harry Potter. Lembra, a J.K. Rowling é aquela pobre mulher solteira que escreveu Harry Potter. She's still single. Ela ainda está solteira.
The reason we like these stories so much A razão pela qual a gente gosta dessas histórias tanto is because it's not the way life usually works. é porque normalmente a vida não é assim. For many, maybe even for most people, life really works in the other direction. Para a maioria das pessoas, se não para todos, a vida vai na direção contrária. Marriages that start with so much promise Há casamentos que começam com tantas promessas, quickly settle into routine and normalmente disappointment. entram em rotina e desapontamento. Newborn babies, which capture our hearts, Aqueles bebês que cativam os nossos corações, grow up only to break them. crescem e quebram os nossos corações. The drift of life seems always downward. Parece que a maré da vida sempre é para baixo. If you're a scientist or you took science, you'll know that this is built into the very nature of the universe. Se você gosta de ciência, você sabe que isso está na própria natureza do nosso universo. The second law of thermodynamics suggests A segunda lei da termodinâmica sugere that the cosmic future way out there in the distance is a cold, dark universe. de que o universo cósmico lá distante de nós é um universo frio. Now, Christianity has an answer for this, O cristianismo tem uma resposta para isso. of why we long for the rags to riches story. De que diferente dessa a história que sai dos trapos para a riqueza, But why life always seems to move in the other direction. e normalmente a vida vai no outro direcionamento. It's called the curse. E tem uma razão para isso. O cristianismo explica a razão do porquê que não funciona como histórias dessa de grande virada. É a maldição. Because of our sin, life is doomed to end in death. Por causa do nosso pecado, a nossa vida está maldita para terminar em morte. But what if there were a way to reverse the curse? Mas e se tivesse um jeito de reverter essa maldição? So that life ended not in death, but in more life. Mas um jeito de reverter em que a vida não terminasse em morte, mas em mais vida. That's not a fairy tale. Essa não é uma história da carochinha. That is the story of Christianity. É a história do cristianismo. So for the next 3 days, I want to think with you about the church. Então, nos próximos 3 dias, eu quero pensar com vocês sobre a igreja. We're going to use the book of Ephesians to do that. A gente vai usar o livro de Efésios para trabalhar sobre a igreja. In 61 AD, the Apostle Paul wrote this letter. No ano 61 da era cristã, depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu essa carta. He's writing to a local church in the town of Ephesus, Ele está escrevendo para uma igreja local na cidade de Éfeso, which is in modern-day Turkey. que é na moderna Turquia. He's wanting to remind that church, and therefore he's wanting to remind us of who we are. Ele quer lembrar aquela igreja e, portanto, lembrar-nos também quem nós somos. As has already been said, Como já foi dito, we are the people who display God's wisdom and God's power. nós somos o povo que demonstra o poder e a glória de Deus. As the church, we make the invisible God visible. Como igreja, nós tornamos o Deus invisível visível. Our very existence, in fact, is proof that in Christ, God has reversed the curse. A nossa própria existência é prova de que em Cristo Deus reverteu a maldição. So turn with me, if you would, to Ephesians chapter 2. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Let me set the context while you're turning there. Enquanto você abre, vou falar do contexto. In his opening prayer in chapter 1, Paul has praised God for the amazing salvation he's planned. Na sua oração de abertura, lá no capítulo 1, Paulo adorou a Deus pela salvação maravilhosa que Deus planejou. This salvation was planned in eternity past, Que foi planejada no passado, na eternidade, and it's now been accomplished in history through Jesus. e agora ela foi realizada na história em Cristo. Now, as we get to chapter 2, Agora que nós chegamos ao capítulo 2, Paul turns and looks at what that salvation actually means. ele começa a olhar para o que significa essa salvação. And here's what it means. This is sort of my thesis sentence. E veja o que significa. O que eu vou dizer agora é a minha frase tese, tá? So if you're taking notes, you want to write this next sentence down. Então, se você gosta de anotar, você vai querer escrever essa próxima frase.
Jesus Christ has reversed the curse Jesus Cristo reverteu a maldição so that God might dwell with us. para que Deus pudesse habitar conosco. That's what the point of chapter 2 is. Capítulo 2 é sobre isso. Jesus Christ has reversed the curse so that God might dwell with us. Jesus Cristo reverteu a maldição para que Deus pudesse habitar conosco. So how has Jesus reversed the curse? Como é que Jesus reverteu a maldição? Paul points out 3 ways, and we're going to unpack them as we walk through the chapter. Paulo apontou 3 maneiras e nós vamos desenvolvê-las no decorrer da leitura do capítulo. Okay, the first way that Jesus has reversed the curse is this. A primeira maneira na qual Jesus reverteu a maldição foi assim: The dead are made alive in Christ. os mortos são feitos vivos em Jesus Cristo. Let's read verses 1 to 10. Vamos ler versos 1 a 10. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paul starts with what we were, Paulo começa com quem nós éramos, and what we were is dead. e o que nós éramos, eram mortos. Death is not something that awaits us when our bodies finally die. A morte não é algo que nos espera quando nossos corpos finalmente morrem. The day our bodies die is the day that our bodies catch up with our souls. Na verdade, o dia em que nossos corpos morrem é o dia que eles alcançam nossas almas. In our sins and transgressions, as Paul calls them, Nos nossos delitos e pecados, como Paulo os chama, our rebellion against God, nossa rebelião contra Deus, we are spiritually dead. nós estamos espiritualmente mortos. And the proof that Paul offers is our relationship to 3 things there in verses 2 to 3. E a prova que Paulo nos oferece é o nosso relacionamento com 3 coisas que ele mostra nos versos 2 e 3. The world, whose ways we followed, O mundo, cujos caminhos nós seguimos, the flesh, whose cravings we gratified, a carne, cujos desejos nós acompanhamos, nós satisfizemos, and the devil, e o diabo, who he calls the ruler of the kingdom of the air. que ele chama de o rei da potestade, o príncipe da potestade do ar. And it's his influence that we obeyed. E é sob a influência dele que nós obedecemos. This is the death that we are already in outside of Christ. Essa é a morte na qual nós já estamos fora de Jesus Cristo. Under Satan's sway, Debaixo do domínio de Satanás, enthralled to our own corrupt desires, escravos dos nossos próprios desejos corruptos and carried along by the world. e movidos adiante pelo mundo. Paul really sums it all up for us in this single phrase, by nature, objects of wrath. Paulo resume toda essa situação na seguinte frase: e éramos por natureza filhos da ira. This is really important for us to understand. É importante que nós entendamos isso. God does not condemn us simply because of what we've done. Deus não nos condena simplesmente pelo que nós fizemos. We are condemned because of who we are. Nós somos condenados pelo que nós somos. We are not sinners because we sin. Nós não somos pecadores porque pecamos. We sin because we are sinners. Nós pecamos porque somos pecadores. It is our nature. É a nossa natureza. And so by nature we stand condemned. E por natureza nós estamos condenados. And Paul is stressing this right here at the beginning E Paulo está enfatizando isso logo no início, because he wants us to realize there's nothing we can do about it. porque ele quer que nós saibamos que não há nada que nós possamos fazer. This is the point of being dead.
Esse é o ponto de realmente estar morto. Death is total and utter impotence. A morte é total impotência. It is a radical inability to live. É uma incapacidade radical para viver. You understand this? Você entende isso? Physical corpses do only one thing. Corpos mortos só fazem uma coisa. They stay dead. Eles ficam mortos. They rot. Eles apodrecem. They don't gradually become alive. Eles não gradualmente se tornam vivos. They don't work hard to become alive. Eles não trabalham duramente para ficar vivos. They just stay dead. Eles só ficam mortos. So it is with spiritual corpses. É a mesma coisa com corpos espirituais, por assim dizer, ou pessoas moribundos espirituais. Left to ourselves, we cannot make ourselves alive. Isto é, deixados em nós mesmos, nós não conseguimos nos fazer vivos. But Jesus can. Mas Jesus pode. And this is the great good news there in verse 5. E essa é a bela notícia do verso 5. God made us alive with Christ. God made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando nós ainda éramos mortos em nossos delitos. Like Lazarus called out from the tomb, Lembra que Lázaro foi chamado lá do sepulcro? God has spoken to us in the gospel and made us alive with Christ. Da mesma maneira, Deus, pelo seu evangelho, nos fez vivos em Cristo Jesus. Jesus' spiritual life has become our spiritual life. A vida espiritual de Cristo se tornou a nossa vida espiritual. But Paul goes on. Paul goes on. Paulo continua. Not only are we made alive with Christ, Não só somos feitos vivos em Cristo, we are seated with Christ in heaven. nós nos assentamos com Cristo no céu. Verse 6. Verso 6 diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. The benefit of Jesus' victorious rule is now ours. O benefício da vitória gloriosa de Cristo agora é nosso. This is what it means to be seated with Christ. É isso que significa estar sentado com Cristo. What is Christ doing sitting down in heaven? O que Cristo está fazendo lá sentado no céu? He's sitting on the throne. Ele está sentado no trono. He is ruling over all. Ele está reinando sobre todos. And to be seated with him is to benefit from his victorious rule. E sentar com ele significa ser beneficiado do seu reinado vitorioso. We now have his power Nós agora temos o poder dele and his authority e a sua autoridade in our own battle against the world, the flesh, and the devil. na nossa própria batalha contra o mundo, a carne e o diabo. And Paul goes on to point out there that the proof of this power at work in us E Paulo continua dizendo que a prova desse poder presente em nós is the good works that we now do são as boas obras que nós agora fazemos in this new creation power. nesse poder de nova criatura, de nova criação. Verse 10. Verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. How can you tell the difference between something that's alive and something that's dead? Como é que você sabe a diferença entre algo que está morto e algo que está vivo? Imagine yourself standing on a bridge looking down into a river below or a Imagina que stream. você está numa ponte e está olhando para um rio que passa debaixo da ponte. And you see something dark moving along in the river below you. E você vê algo se movendo aí debaixo da ponte lá no rio. And you wonder, is that a stick or is it a fish? Você fica imaginando, será que aquilo é um pedacinho de pau ou aquilo é um peixe? How do you tell the difference? Como é que você sabe a diferença? The stick goes with the flow. O pedaço de pau segue a correnteza. The fish swims against the current. O peixe é que nada contra a correnteza. Dead things go with the flow. Coisas mortas seguem a correnteza. Living things Coisas swim vivas, against the current. essas nadam contra a correnteza. As you look at your own life, À medida que você olha para a sua própria vida, are you going with the flow of this world? será que você está indo seguindo a correnteza desse mundo? Or are you swimming against the current? Ou você está nadando contra a correnteza? Understand that our good works do not earn us life. Entenda que as boas obras não nos dão vida. Our good works rather prove that we are alive in Christ. Elas simplesmente provam de que nós estamos vivos em Cristo. Now, over and over, Paul says that we didn't do this. De novo e de novo, Paulo repete que nós não fizemos isso. God did it.
Deus é que fez isso. And he did it out of sheer grace, E Paul Ele o says. fez de pura graça. We didn't contribute to our new life in Christ, Nós não contribuímos para a nossa nova vida em Cristo, not even our faith, nem mesmo com fé, which Paul says is a gift from God. que Paulo diz que é um dom de Deus. God did it all in making you alive. Deus fez tudo fazendo você alguém vivo. And Paul says he did it out of the riches of his grace, E Paulo diz que ele fez isso a partir das riquezas da sua graça, so that those riches might be displayed para que essas riquezas sejam demonstradas for all eternity. por toda a eternidade. As Christians, we are trophies of God's grace, Como cristãos, nós somos troféus, por assim dizer, da graça de Deus. which means we are not the point of our own salvation. Isto é, nós não somos a razão da nossa própria salvação. In my church back in Portland, we have a trophy case. Lá na nossa igreja, lá em Portland, nós temos lá um lugar onde deixamos cada troféu. It's because in America, churches have softball leagues. É porque lá nos Estados Unidos tem muita competição de softball, que parece com beisebol, né? Do you play softball in Brazil? Vocês jogam softball no Brasil? Não. No. Não. Well, if we were Brazilian, we would have football leagues. Se fosse no Brasil, seria competições de futebol. And churches would organize teams, Lá nos Estados Unidos a gente organiza times and they play it against each other. e jogam umas igrejas contra as outras. And the winner of the tournament would get a trophy. E aí o campeão do torneio ganha um troféu. Well, my church back home has a case full of trophies. Lá na minha igreja nós temos vários deles. What's the point of a trophy? Qual é o ponto de um troféu? When you show somebody a trophy that you've won, Quando você mostra um troféu para alguém, um troféu que você ganhou, do you want them to admire your trophy? eles querem que você admire, ou melhor, você quer que ele admire o troféu? No. Não. You want them to admire you Você quer que eles admirem você, because you won that trophy. porque você que ganhou o troféu. That's what we are. É o que nós somos. We are God's trophies. Nós somos, cada um de nós, um troféu. Trophies of His grace Troféus da sua graça. that point out how magnificent God is to make the dead alive. Mostrando quão magnífico é o nosso Deus, nos fazendo sair da morte para a vida. There's so many people in this world who are dead, Tantas pessoas deste mundo estão mortas. but they don't really know it. They don't know what? They don't really know it. They don't know E eles não sabem que estão mortos. Oh, but they feel something inside of them. Mas eles sentem alguma coisa dentro deles. And so they use all sorts of things to try to make themselves feel alive. Então eles fazem todo tipo de coisa para tentar se sentir vivos. It might be drugs, Pode ser drogas, it might be sex, pode ser sexo, it might be money, pode ser dinheiro, it might be success pode ser sucesso, or fame, fama. but all of those things fade. Mas todas essas coisas, elas acabam. Only Christ makes us alive forever. Só Cristo é que nos faz vivos para sempre. Jesus reverses the curse. Jesus Cristo reverte a maldição. He makes the dead alive. Ele faz os mortos vivos. So if you know that life, Então, se você conhece essa vida, you want to be using that life to prove that you really are alive. você quer usar essa vida para provar para os outros que você realmente está vivo. How else does Jesus reverse the curse? Como mais Jesus Cristo reverte a maldição? Well, Paul goes on and says, second, the excluded are brought near through Christ. Segunda coisa que Paulo diz nessa temática é de que os excluídos são aproximados em Cristo Jesus. Let's read verses 11 to 13. Vamos ler versos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. When God chose Abraham to be the father of a new people, Israel, Quando Deus escolheu Abraão para ser o pai de um novo povo, isto é, Israel, He gave him the sign of circumcision, Ele deu a Abraão o sinal da circuncisão. this physical mark on the body Essa marca física no corpo,
was meant to set Israel apart from the rest of the world. visava separar Israel do resto do mundo. It was setting Israel apart as God's people. Separava Israel como povo de Deus. Everybody else was known as Gentile, Todo o resto era chamado de gentio, what Paul calls the uncircumcised. que Paulo chama de os incircuncisos. Now, Paul points to circumcision Paulo aponta para a circuncisão and reminds the Ephesian Christians that not only were they dead, e lembra os cristãos efésios que não só estavam mortos, they were excluded from citizenship in Israel. mas que eles também estavam excluídos da cidadania em Israel. Now, these days, we aren't bothered by that idea. We are? We're not. We're not bothered. Hoje em dia parece que isso não nos incomoda. I doubt any of you are wandering around like worried that you weren't born a Jew. Eu imagino que ninguém de vocês aqui está preocupado porque não nasceu judeu. But what we need to understand Mas o que a gente tem que entender is that to be excluded from Israel é de que ser excluído de Israel is to be excluded from salvation. significava ser excluído de salvação. It is to be without hope and without God in the world, according to Paul. Significava sem Deus e sem salvação no mundo. And the reason for this is because all of God's promises E a razão disso é porque todas as promessas de Deus come through his covenant with Israel. vêm a nós através do seu pacto com Israel. There is no promise of salvation in the Bible Não há promessa de salvação na Bíblia that does not come through Israel. que não vem por intermédio de Israel. So it's bad news if you're a Gentile. Então é notícia ruim se você é gentil. It means you are an outsider to salvation Significa que em relação à salvação você é um marginal with no way in e não tem chance de entrar. until Jesus brought them in. Até que Jesus traga cada gentil para dentro. Verse 13. Verso 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Once again, there's this wonderful word, but. Novamente tem essa bela palavra, mas. You were dead, but now you're alive. Você estava morto, mas agora você está vivo. You were far away, but now you've been brought near. Você estava distante, mas agora você foi aproximado. We could do nothing. A gente não podia fazer nada. We were on the outside looking in. A gente estava de fora olhando para dentro. If we were going to come into God's presence, somebody was going to have to bring us there. Se a gente tinha que chegar à presença de Deus, alguém tinha que nos levar lá. And that's what Jesus Christ did. E é isso que Jesus Cristo fez. He is the true Israel. Ele é o verdadeiro Israel. All of ethnic Israel was pointing and preparing for him. Todo o Israel étnico estava apontando e preparando para ele. All of the promises to Israel find their fulfillment in him. Todas as promessas voltadas a Israel são cumpridas nele. And if he's the true Israel, E se ele é o verdadeiro Israel, that means he's also the true circumcision. então ele também é a verdadeira circuncisão. On the cross, he became sin for us. Na cruz, ele se fez pecado por nós. He bore our sinful nature that Paul was talking about in the previous verses. Ele carregou a nossa natureza pecaminosa da qual Paulo falou nos versos anteriores. And through the shedding of his blood, E pelo derramar do seu sangue, he cut off that sinful nature. ele cortou para longe lançou para longe, né, aquela natureza pecaminosa. This is the way Paul talks about the cross in Colossians chapter 2. É assim que Paulo fala da cruz lá em Colossenses capítulo 2. By faith in Jesus, Pela fé em Jesus Cristo, we who were outsiders are now insiders. nós que éramos marginalizados, agora fazemos parte do povo, estamos dentro. We who were cut off from God have now been brought near to God. Aqueles de nós que fomos cortados para longe de Deus, agora nós somos aproximados de Deus. We who were foreigners and aliens are now citizens. Nós que éramos estrangeiros, peregrinos, agora somos cidadãos. What is your hope in tonight? Em que você espera hoje à noite? You know, I think for many of us, we spend a lot of our lives longing to be included. Eu acho que a maioria de nós parece que passa a vida inteira preocupado em se encaixar, entrar.
and we are afraid of being excluded. E a gente morre de medo de ser excluído. And so we work hard to get into the right club, Então a gente se esforça para fazer parte do clube certo, the right school, a escola certa, on the right team, no time certo, in the right clique. no grupo, na roda certa. That longing that we have to be included and accepted by others Esse anseio que nós temos de sermos aceitos pelos outros is really just an echo of our longing to be included with God. é simplesmente um eco do nosso desejo de estarmos dentro do corpo de Cristo. To bring an end to the banishment of our souls. Então, a sermos trazidos e tirados da banição ou da condenação das nossas almas. This is what Jesus has done. É isso que Jesus Cristo fez. To be without God is to be without hope. Estar sem Deus significa estar sem esperança. But Jesus reverses the curse. Mas Jesus Cristo reverte a maldição. And through him we are brought near. E através dele nós somos aproximados. Now there's a third way that Jesus reverses the curse. Tem uma terceira forma em que Jesus Cristo reverte a maldição. The divided are reconciled in Christ. Os divididos são reconciliados em Cristo. Let's read verses 14 to 18. Vamos ler versos 14 a 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Verse 14 begins with the word for. O versículo 14 começa com a palavra porque. So Paul is now explaining in more detail how those who were far have been brought near. É que Paulo está explicando em mais detalhes como é que aqueles que estavam distantes foram aproximados. Ever since Adam and Eve sinned, Desde que Adão e Eva pecaram, we have been at war with God. nós estivemos em guerra com Deus. Even if we wanted to be reconciled, Mesmo que nós quiséssemos ser reconciliados, which we don't in our sin, que nós não queremos por causa do nosso pecado, justice, that is God's law, demands judgment. a justiça, isto é, a lei de Deus, ela requer juízo. Now, because we're at war with God, Então, porque nós estamos em guerra com Deus, in our sin we are also at war with each other. então por causa do nosso pecado nós também estamos em guerra uns com os outros. You see it all the way through the Bible storyline. Na história todinha da Bíblia é assim. Cain and Abel, Lembra de Caim e Abel? Joseph and his brothers, José e os seus irmãos? the southern kingdom of Israel at war with the northern O kingdom. reino do sul de Judá com o reino do norte em guerra. But the most important division in the Bible is the one between Jew and Gentile. Mas a divisão mais importante na Bíblia é aquela entre judeu e gentio. The law, which had been given to Israel as a blessing to the nations, A lei que havia sido dada a Israel para ser bênção às nações had instead led to hostility and hatred. havia conduzido a ódio e hostilidade. The Jew prided himself on the law, O judeu ele se orgulhava da lei, and rather than seeking to be a blessing to the Gentile, mas não buscava ser bênção para o gentio. saw the law as a dividing wall of hostility. Ele via a lei como uma divisória de hostilidade, Until Jesus came até que Jesus veio to reverse the curse and destroy the barrier. para reverter a maldição e destruir a barreira. How did Jesus do this? Como é que Jesus fez isso? He kept Israel's law. Ele manteve a lei de Israel, But he kept the law not as a point of Jewish pride, mas ele não manteve a lei como orgulho judeu, but as an act of love. mas como um ato de amor. And in keeping the law, he set it aside. E ao cumprir a lei, ele colocou de lado, He set it aside as something that could separate Jew and Gentile. ele separou aquilo que separava judeu e gentio. You see, Jesus came not only as David's heir Jesus não veio simplesmente como o herdeiro de Davi, to keep the law for Jews, para manter a lei pelos judeus, he came as a second Adam ele veio também como um segundo Adão, to keep the law for the Gentiles. para manter a lei
para os gentios, para cumprir a lei para os gentios. Both were at war with God. Ambos estavam em guerra com Deus. Both needed to be reconciled. Ambos precisavam ser reconciliados, But not through two saviors, mas não através de dois salvadores. a Jewish savior and a Gentile savior, Um salvador judeu, um salvador gentio, but by one savior mas por um salvador, who would represent them both. que representaria ambos. Paul says that in Christ, God has created one new man, Paulo diz que em Cristo Deus criou um novo homem, a new humanity. uma nova humanidade. And then Paul says that in this one body, the E church, Paulo fala que neste corpo que é a igreja, he has reconciled them to God through the cross. ele reconciliou-nos com Deus pela cruz. Justice was served at the cross. A justiça foi satisfeita na cruz, For Gentile sin, porque gentios pecam for Jewish sin. e pelos pecados também, pelos pecados gentios e pelos pecados de Israel. So that peace could be declared to those who were near, the Jews, Para que paz fosse declarado àqueles que estavam perto, isto é, perto, os judeus, and to those who were far, e àqueles que Gentiles. estavam distantes, os gentios. It's not that Gentiles have been brought into historical Israel, Não é que os gentios entraram no Israel histórico. nor is it that the Gentile church now replaces Israel. E também não é verdade que a igreja gentílica, ela substitui Israel. Rather, it's in Christ, believing Jew and believing Gentile have been reconciled to God and to each other. É de que em Cristo um crente judeu e um crente gentil foi reconciliado para ser um. In one new race, E ambos se tornaram uma nova raça, Christian. a raça cristã. Now, I know this is a Christian conference, Eu sei que essa é uma conferência cristã, but it may be that there are some here tonight who have not been reconciled to God. mas talvez haja alguns de vocês aqui hoje à noite que não se reconciliaram com Cristo. What I hope you've seen as we've walked through these verses Eu espero que você tenha visto, à medida que nós olhamos para esses versos, is how desperate your condition is. quão desesperadora é a sua condição. You are dead. Você está morto, You are excluded. você está excluído, You are divided and at war. você está dividido e você está em guerra. And there's nothing you can do about it. E não tem nada que você possa fazer a respeito. And there's nothing you need to do about it. E na verdade não tem nada que você precise fazer a respeito. Because Jesus has done everything that needs to be done. Porque Jesus já fez tudo o que precisa ser feito. On the cross, he bore the sin of all who would repent and put their faith in him. Na cruz, ele carregou todos os pecados daqueles que se arrependeriam e colocariam sua fé nele. And he promises E ele promete to forgive, perdoar, to make alive, vivificar and to reconcile you to God. e reconciliar você com Deus. You may have spent your whole life in church. Você pode ter gasto sua vida inteira na igreja. You might even be a leader in your church or your youth group or your young adult group. Talvez você seja um líder lá na sua igreja, no grupo de jovens. But friend, that will do you no good Mas isso não vai fazer bem nenhum if you have not repented and put your faith in Christ. se você não se arrependeu e não colocou sua fé em Cristo. This weekend is the weekend to do that. Esse é o final de semana para fazer isso. Right now is the time to do it. Esse é o momento de fazer isso. In your heart, turn to God. E no seu coração, volte-se para Deus. Put your faith in Him Coloque sua fé nele and know this new life. e conheça essa nova vida. Jesus and Jesus alone Jesus e Jesus somente. reverses the curse. Só ele reverte a maldição. But why would He do this? Mas por que ele faria isso? That's where Paul has been driving all along in this chapter. E é lá que Paulo quer chegar nesse capítulo todo. And it's what he's going to spend the rest of the book of Ephesians talking about. E ele vai gastar, na verdade, o resto da carta de Efésios falando desse objetivo, onde ele quer chegar. Jesus took on our flesh. Jesus assumiu a nossa carne, He suffered and died for us ele sofreu e morreu por nós, so that God might dwell with us para que Deus morasse conosco, and so make Himself visible in the world. para que ele se fizesse visível no mundo. So the last thing I want to look at tonight. É a última coisa que nós vamos olhar hoje à noite. We are God's temple in Christ. Nós somos o templo de Deus em Cristo. Let's read verses 19 to 22. Vamos ler versos 19 a 22. Assim,
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paul begins to pile up the images here to describe the new identity we have in Christ. Paulo começa a empilhar, a trazer várias imagens diferentes aqui, metáforas, para descrever a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. But notice it's not your individual identity, Mas perceba que nenhuma delas fala da sua identidade individual. it's a corporate identity. Sempre trata-se de uma identidade corporativa. It's the identity of the church. É a identidade da igreja. We are citizens of God's kingdom, Então, diz que nós somos cidadãos do reino de Deus, the people of o God, povo de Deus, God's household. a família de Deus. Now, these are powerful images. São metáforas poderosas, They are images that speak of intimacy with God metáforas que falam de intimidade com Deus and great e privilege. grandes privilégios. They are images that speak of our access to God Falam do nosso acesso a Deus, and our inclusion with Him. de que fomos incluídos para fazermos parte dele. But the image that Paul settles on is the image of the temple. Mas a metáfora que Paulo trabalha melhor é a do templo. This is what God's people were always meant to be. Isso é o que o povo de Deus sempre deveria ser. From the Garden of Eden Desde o Jardim do Éden, to Israel in the Promised Land, a Israel na Terra Prometida, to the church today, até a igreja hoje, God's people are the place where God dwells. o povo de Deus é onde Deus habita. God's people are a holy place O povo de Deus é um lugar santo, because God dwells there. porque Deus habita lá. As the Old Testament prophets declared, Como os profetas do Antigo Testamento declaravam, God does not live in a building made by human hands. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. So what kind of building does he dwell in? Então, em que tipo de ambiente, recinto ele habita? He dwells in a building made by divine hands. Ele habita em edifício feito por mãos divinas, His hands. as mãos dele. And the bricks that he uses aren't made out of stone and mortar. E os tijolos que ele usa não são feitos de palha ou de barro, Made out of people. eles são feitos de pessoas. This temple is built, Paul says, on Christ. Esse templo, Paulo diz, é construído sobre Cristo, And the gospel message that was preached by the apostles and the New Testament prophets e a mensagem do evangelho pregada pelos apóstolos e pelos profetas, but the building itself is the church. mas o próprio prédio é a igreja. People from across all ages, Há pessoas de todas as eras, Jew and Gentile, gentios e judeus, men and women, homens e mulheres, every ethnicity, every tongue, todo tipo de idioma, todo tipo de raça, all who have been joined to Christ. todos foram reunidos em Cristo. The Apostle John gives us a vision of this holy temple city coming down from heaven in Revelation chapter 21. João nos dá uma visão dessa cidade, desse santo templo descendo do céu lá em Apocalipse capítulo 21. Just read verses 1 to 3. Vamos ler versos 1 a 3. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Do you see what John is saying there? Você está percebendo o que João está dizendo aqui? On the last day, No último dia, the whole church will finally be gathered, toda a igreja vai ser finalmente reunida. all together in one place. Todos juntos num só lugar. No more sin, Não haverá mais pecado, no more pain, não haverá mais dor, no more curse. não haverá mais maldição.
And on that day, God will declare, E naquele dia Deus vai declarar: now the dwelling place of God is with men. e agora o tabernáculo de Deus está com os homens. As the Apostle John sees it in Revelation 21, that day is still in the future. Do jeito que João está vendo, esse dia ainda está no futuro, And- conforme ele descreve lá em Apocalipse. And in our verses here, Paul recognizes that as well. He sees that day is still in the future. E nesses versos de Efésios que a gente está estudando, Paulo também reconhece isso. Ele percebe que há dias no futuro em que isso vai acontecer. Paul says that this temple is still being built. Por exemplo, Paulo fala que esse templo ainda está sendo edificado. It is an unfinished work at this point. Nesse momento, é uma obra inacabada. God is still calling people from every tribe and nation to himself through the gospel. Deus ainda está chamando pelo Evangelho pessoas de toda tribo e nação para junto da igreja. And friends, that's why some of you É por isso que alguns de vocês need to change your plans precisam mudar os seus planos and be a part of that work. e se tornarem parte dessa obra. As a North American pastor, Como um pastor norte-americano, one of the things that encourages me the most uma das coisas que mais me encoraja is the surge of Brazilian missions. é o surgimento e o aumento das missões de brasileiros. There are Brazilian Christians all over the world today, Há missionários brasileiros em todas as partes do mundo hoje, learning languages other than Portuguese aprendendo outros idiomas que não o português, in order to share the gospel with people. para compartilhar o evangelho com pessoas. For way too long, the work of mission was simply a northern, kind of Western thing. Por muito tempo, missões era feito por gente do hemisfério norte, ocidental, quase que somente, gente assim. Largely driven by Europe and America. Frequentemente movida pela Europa e pelos Estados Unidos. But praise God now, there are thousands of Brazilians joined in this work overseas. Mas louvado seja Deus que agora há milhares de brasileiros que participam dessa obra. And they're there not just with Americans and Europeans, Mas eles estão nesses lugares não só com americanos ou europeus, they're there with South Koreans who Eles- have also gone all over the world to share the gospel. eles também estão se juntando a sul-coreanos que também foram a toda parte do mundo compartilhar o evangelho. And they're there with Chinese Christians who have left China to take the gospel. E também eles se juntam com os chineses que deixaram a China para compartilhar o evangelho. What a privilege it is to be a part of building God's church. Que privilégio é fazer parte de edificar a igreja de Deus. And some of you E alguns de vocês need to join them. precisam fazer parte desse grupo. Yeah, some of you need to stay and send them. Eu sei que alguns têm que ficar aqui e enviar. They'll need financial support and prayer. Os missionários precisam de apoio financeiro e em oração. But some of you need to give up the rags to riches story you've been pursuing here in Brazil Mas alguns de vocês têm que abandonar aquela história da grande virada que vocês têm buscado aqui no Brasil and pursue a far better story. e procurar uma história muito mais bonita. The story of building God's temple from every tribe and people. A história de construir o templo de Deus, de todo tribo, povo e nação. But what's really incredible Mas o que é incrível is that Paul turns away from that vision of the future, é que Paulo deixa de olhar para aquela visão do futuro and in verse 22 e no he verso says, 22 ele diz: you local Ephesians, vocês, Efésios, and you, Brazilians from churches all over Brazil, e vocês, brasileiros de igrejas espalhadas pelo Brasil, you are being built into a dwelling in which God lives by His Spirit. vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. This is extraordinary. Isso aqui é extraordinário. It's not just the universal church, Não é só a igreja universal, it is the local church mas é a igreja local that makes God visible. que torna Deus visível. Yeah, that universal church, it's still being built. Sim, a igreja ao redor do mundo, ela está sendo edificada, But there are local churches right here, right now, mas tem igrejas locais aqui e agora, making that future work visible in the present. tornando aquela obra futura visível no presente. We, in our local churches, show people where God is found. Nós, em nossas igrejas locais, demonstramos às pessoas onde é que Deus pode ser achado. That future vision Aquela visão futura is now. é agora. God is found in His people now. Deus é achado pelo seu povo agora. And how do you know who His people are? Como é que você sabe quem são
faz parte do seu povo? Is it because they've gathered in a particular building? Será que é porque eles se encontram num tipo de prédio, edifício? No. Não. You can tell who his people are Você pode saber quem são o seu povo. because they're the ones in whom he has reversed the curse. Porque eles são as pessoas em quem Jesus Cristo reverteu a maldição. They're alive with God's life. Eles estão vivos com a vida de They are, Cristo. they are intimate with God. Eles são íntimos com Deus. They are at peace with God and with each other. Eles estão em paz com Deus e um com o outro. Christian, this is who we are. Cristão, isso é o que nós somos. We are the temple of God. Nós somos o templo de Deus. Not the building that you meet in on Sundays. Não o prédio onde você se encontra com o resto da sua igreja no domingo. That's just a barn, Isso aí é só um celeiro, é só um edifício. a meeting space. Só um lugar para encontrar. It's us. Somos nós. And so we must stop thinking about the Christian life as a solo sport. Então nós temos que parar de pensar na vida cristã como se fosse um esporte individual. It's not like tennis, Não é como tênis, where you're out there playing by yourself against an opponent. onde você está lá sozinho jogando contra um oponente. No, it's much more like football. Tem mais a ver com futebol. We're on a team. Nós fazemos parte de um time. We are in this together. Nós estamos nisso aqui juntos. Too often we think of God dwelling in our midst in the future, like in Revelation 21, Frequentemente nós pensamos em Deus habitar no nosso meio lá no futuro, and we think about God dwelling in us individually now, e nós sabemos que Deus habita em nós individualmente agora, but the future is now. mas o futuro é agora. All of the yous in this passage Todas as vezes que menciona vós ou vocês, are plural, estão no plural. not single. Nunca está você no singular. God dwells in our midst, not just on Sundays when we gather, Deus habita no nosso meio não só nos domingos quando nos reunimos, but as we build our lives into each other in the local church. mas à medida que nós nos edificamos no dia a dia da vida da igreja local. As we serve and love one another, À medida que nós servimos e amamos uns aos outros. not because we're like each other, Não porque nós somos iguais um ao outro, but because we have Christ in common. mas porque nós temos Cristo em nós. We do this in small group Bible studies, Nós fazemos isso em pequenos grupos de estudo, in large group gatherings, em grandes reuniões, in the day-to-day rhythms of life. no dia a dia da vida. Too often we're pursuing things like intimacy with God Frequentemente nós estamos buscando coisas do tipo intimidade com Deus, or a sense of peace with God ou um senso de paz com Deus, on our own. mas a gente busca isso sozinho. It's a futile quest. É uma busca em vão. The monks and the hermits got it wrong. Os ermitões e os monges erraram. We find life and peace and significance Nós encontramos vida, paz e significado together juntos, in the church. na igreja. So build your life into the local church. Então, leve a sua vida, conduza a sua vida para dentro da igreja local. Orient your life around your local church. Oriente a sua vida ao redor da igreja local. Because it is those people Porque são essas pessoas, where God is. nelas em que Deus está. And it's what He made you for. E é para isso que Ele fez você. He made you with them Ele fez você, assim como eles, to be a trophy case of His grace, para serem troféus da sua graça. displaying His glory to everybody in your community. Demonstrando a sua glória, isto é, a glória dele, para todo mundo na sua comunidade. To do that, that means you're going to have to approach church differently. E para fazer isso, você vai ter que abordar e fazer parte da igreja de uma maneira diferente. You're going to have to come to church committed to being a producer rather than a consumer. Você vai ter que chegar na igreja e ser um produtor antes do que um consumidor. You're going to have to come to church committed to the idea that, hey, this is my home. I'm not a visitor here. Você vai ter que chegar na igreja e dizer, isso aqui é a minha casa, eu não sou visitante aqui. And so I'm going to live here like I belong here. Então eu vou viver aqui como se eu pertencesse a esse lugar. I'm going to take responsibility. Eu vou assumir responsabilidades. I'm going to contribute. Eu vou contribuir. I had a real experience of this just today. Eu tive uma experiência dessas hoje mesmo. I got to go to Rick's house. Eu fui para a casa do Rick.
okay? I was a visitor there. Lá eu era um visitante. I behaved like a visitor. Eu me comportei como um visitante. I was very polite. Eu fui muito educado. I commented on how beautiful everything was. Eu falei de como a casa estava bonita. I said nice things, Eu disse coisas muito bonitas. and then I left. E aí eu saí. Rick, Rick, while he was in his house, enquanto ele estava na casa dele, he was changing light bulbs. ele estava trocando a lâmpada, He was trimming vines that had overgrown. ele estava limpando coisas da casa, He was making the place a better place ele estava fazendo a casa um lugar melhor. because it was his house. Porque é a casa dele. He's an owner. Ele é dono da He casa. belongs there. Ele pertence àquele lugar. That's the way we got to approach our local churches. É assim que a gente tem que viver na igreja. It doesn't belong to the pastor Não pertence ao pastor and the leaders. ou os líderes. We are God's household. Nós somos a casa e a família de Deus. We need to live there like we belong. Então nós temos que viver lá como se nós pertencêssemos àquele lugar. So if a light bulb needs changing, Então se precisa mudar a lâmpada, don't assume that the staff or pastor is going to do it. não pense que a liderança vai fazer. You do it. Você faça. And I'm not talking about light bulbs. E eu não estou falando literalmente de mudar a lâmpada. I'm talking about people that need to be discipled. Eu estou falando de gente que tem que ser discipulada. I'm talking about people that need to learn how to read the Bible Pessoas que precisam aprender a ler a Bíblia and study it for themselves. e estudar a Bíblia sozinhos. I'm talking about people who need to be served because they're in need. Pessoas que precisam ser servidas porque têm necessidades. Maybe they're widows in your church, Talvez as viúvas na sua or igreja. single moms, Ou talvez mães solteiras, which is the modern day widow. porque é a típica viúva moderna. What would it look like for you to begin to build your life into your church Então, o que significaria você construir a sua vida dentro da igreja, servindo a igreja? so that everybody could tell you were not a visitor in that house? De tal forma que todas as pessoas olhassem para você e percebessem que você não é um visitante naquela casa. Friend, there is no more profound reversal of fortune Não há mais profunda reversão da nossa sorte. to go from being a corpse in a graveyard, Sair de um corpo no cemitério, an outsider looking into the house, um forasteiro, um marginal olhando para dentro da casa, an enemy at war, um inimigo em guerra, to being a part of God's people, para se tornar parte do povo de Deus, alive, vivo, included, trazido para dentro, at peace, em paz, to display God's glory. para demonstrar a glória de Deus. Do you long to be a part of that rags to riches story? Você quer participar dessa história de grande virada? Do you long for that kind of reversal of fortune Você quer participar dessa grande reversão da sorte? so that your life doesn't follow that long, slow, sad decline into darkness and death? Para que a sua vida não acompanhe aquela rotina de morte e escuridão? Friends, this is what Jesus has done. É o que Jesus fez. He has reversed the curse for all who put their faith in him. Ele reverteu a maldição para todos aqueles que colocam sua fé nele. And we see it in the church. E nós vemos isso na igreja. Can people see it in you? Será que as pessoas veem isso em você? Would you join me in prayer? Junte-se a mim em oração. Our gracious Heavenly Father, Pai Celestial, forgive us for taking your great salvation for granted. perdoa-nos por, às vezes, desconsiderar quão preciosa é a tua salvação. And forgive us for treating your church as an afterthought. E nos perdoe por pensar na igreja como sendo algo para o futuro. Lord, help us to grasp better how radically you have changed us. Senhor, faz-nos compreender melhor quão radicalmente o Senhor nos mudou. And may we understand better that you mean for that change to be a display to all. E que nós entendamos melhor que o Senhor pretende que nós sejamos uma demonstração dessa mudança para todos. And that you mean for us to display that glory together E que o Senhor pretende que nós demonstremos essa glória juntos, in the church. na igreja. We pray this in Christ's name. Oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.